Bem-vindos a mais um Debate Terror. Estamos sem a Dani, sim. A Dani tá no final de semestre, doida, completamente despirocada na URGS. Então a gente vai ter que dar uma aguardada no retorno dela. Mas, enquanto isso, tô realizando um sonho em 5 anos de Debate Terror. Finalmente, esta Ai, meu pessoa Deus. aceitou participar, fazer um episódio comigo. Tantas vezes implorei. Mas temos hoje um episódio com Marina Schneider. Oi, Marina! Oi, Bruno. Obrigada pelo convite. Sim, vários convites. É que só agora eu me empoderei. Ah, que bom, amiga. Que bom. Adoro. Latino-americana agora, né? Quem não sabe, Ai, eu gente. conheço Marina desde quando a gente morava junto em Portugal. Agora ela está em solo brasileiro, vai ficar. Conte pra gente um pouco, Marina, sobre você. Oi, gente. Prazer. Meu nome é Marina. Eu sou cineasta e roteirista e produtora de uma produtora do Rio Grande do Sul chamada Belisa Filmes, que tem como foco obras cinematográficas e projetos de formação em cinema, atuando principalmente assim em criações autorais e em criações com foco em realismo fantástico, com compromisso social, né? Então, eu sou graduada em cinema pela Universidade da Beira Interior, que foi onde eu conheci o Bruno 7 anos atrás. A gente Gente já do viveu muita céu. coisa, já morou junto, já se amou, já brigou, já. Enfim, estamos aqui hoje. E muito feliz de estar Sim, aqui, finalmente falando desse filme maravilhoso, Homem com H. isso. E trouxe Marina porque premiada, roteirista, cineasta, e a gente vai falar do filme que estava sendo muito comentado meses atrás. A gente está um pouco atrasado no hype, mas vamos falar sobre Homem com H, a cinebiografia do Ney Matogrosso. Para começar já, eu não eu não gosto muito de cinebiografias, porque eu acho que Hum, tem uma estrutura muito norte-americanizada para elas, sabe? sim. E é sempre um certo tipo de pessoa que tem a normalização, apogeu, declínio, morte, sabe? E lenda. Então, eu sempre acho uma coisa meio pastichizada. Não sei como tu vê esse tipo de gênero no cinema. Olha, amigo, eu acho que eu sou muito fã de cinebiografia. Quando elas são bem feitas, né? Quando eu acho que realmente dá pra se emocionar. Eu entendo que tem uma estrutura muito própria, porque de alguma forma tem que englobar toda a vida daquela pessoa sem focar demais em detalhes, né? Mas tem muitas cinebiografias que eu gosto. Eu vi recentemente a da Amy Winehouse, eu achei muito boa. Enfim, mas eu acho que realmente tem uma forma fixa, que é a forma que o roteiro acaba funcionando, né? E acaba engajando e acaba sendo assim um pouco hollywoodiano. Mas eu acho que Homem com H, apesar de seguir também alguns padrões, ele foi um pouco além. É, eu. Bom, primeiro que ele faz uma proeza que ele conta a vida inteira da pessoa Uhum, retratada, o que isso é muito difícil. Ele conta a vida inteira do Ney Matogrosso criança até ele agora, porque ele ainda é vivo. Muitas sim. cinebiografias se tratam de pessoas que não estão mais vivas. E ele faz uma coisa muito. Primeiro, eu já vou elogiar. O roteiro desse filme é incrível. Maravilhoso. Porque quando se retrata a vida inteira de alguém, fica tão picoteado para tentar mostrar o máximo de eventos icônicos possíveis dentro da vida da pessoa, que acho que fica muito geral, generalista, sabe? E aqui Uhum, ele tem a. Não sei se tu viu isso, tem a proeza de mostrar muitas coisas, mas às vezes sem falas. Só deixam. sim, Preenche vácuos da vida dele que deixam subentendidos coisas. Então não precisava exato. ilustrar tudo. Eu acho que Eu tava reassistindo o filme hoje, né? Acho que um momento assim, que é um momento muito impactante da vida do Ney,
e que não tem fala nenhuma, é a própria morte do Cazuza, né? Que ela é representada quando ele tá ali direcionando aquela luz, aí o Cazuza termina a música e a luz se apaga e a gente entende que ele morreu. Não precisa falar nada, não precisa mostrar a reação, não precisa mostrar o jornal, o que aconteceu, a repercussão. É realmente uma maneira muito artística de lidar com fatos da vida dele, né? Isso realmente é um trabalho de roteiro muito e de direção muito, muito preciso, assim. E mostra figuras importantes da MPB, da música brasileira, mostra o período da ditadura até. E é incrível que Sim, não mostra a ditadura por si só, mas mostra na mentalidade das pessoas, né? O pai, sim, o bairro que eles estavam vivendo, aquelas coletivas de imprensa deles, o por trás sim, das câmeras deles gravando videoclipes pra televisão. É isso, o filme, como tu disse, é muito artístico. Ele deixa sim, muito, ele não deixa ele faz o espectador pensar, sabe? Não é tudo mastigado. Até a exato. florescer do artística do Ney, né? Que é ele meio bicho, meio gente, ele se identificando com aqueles dois universos. Sim. Não, amigo, eu acho que é isso mesmo. Eu fiquei pensando, né, como o Ney Matogrosso é interessante, né? Porque ele, ao mesmo tempo que é esse artista no palco e ele extravasa e tem essa força, ele, como pessoa, né, representado pelo Jesuíta Barbosa, que eu acho que pegou isso muito bem, é uma pessoa muito focada, muito centrada, muito com dimensão do próprio trabalho artístico, né? Mas eu acho que isso foi feito com uma precisão muito, muito linda, assim. E eu fui, enfim, eu estava agora pesquisando um pouco, né, sobre o Ney Matogrosso e tem um jornalista que definiu ele como uma pessoa que faz a gente acreditar na eternidade. E Ai, eu que acho que o filme trouxe lindo! muito isso. Lindo, né? Lindo! Aham. Eu acho que o filme trouxe muito isso, porque a gente acompanha ele realmente, como você falou, desde a infância até a velhice e várias fases, né? Primeiro aquela infância, depois a Marinha, depois a primeira relação, depois o primeiro amor, depois a primeira vez cantando. E aí parece que cada fase dura muito e o filme vai crescendo, né? Vai envelhecendo junto com ele. Então é realmente um homem assim incrível que ele, na verdade, começou a carreira artística dele já com 30 anos, né? Que é muito jovem, mas às vezes hoje em dia parece Sim! que já é É! tarde e, enfim, e ele tá aí até hoje, assim, representando muita coisa, né? Acho que dá pra ver que ele tinha um pouco de maturidade quando ele começou a carreira artística, né? Primeiro, como tu disse, ele é muito disciplinado por causa da Marinha, eu imagino, Uhum, mas acho que o filme deixa muito a entender que ele é minimalista em algumas coisas. E, uhum, e acho que isso é muito claro quando o pai dele vai falar com ele quando ele tá só fazendo adereços, né, para as pessoas, para festas, para carnaval, para teatro. E aí o pai dele, tipo, tu não quer ajuda, tu não quer um trabalho, tu não quer. E ele pensa, eu posso conseguir dinheiro, eu não quero. Eu tô feliz assim. Me pareceu aquele Perfect Days, sabe? Perfect Days. É. E Aham, aí eu gostei que mostra todos os contrastes dele, mostra ele para algumas coisas ele não ligava, para outras ele era impulsivo, para outras ele era sim, assertivo, tipo, dava de cabeça com quem sim. fosse, ele chamando o pessoal dos secos e molhados de careta. Eu amo. Ele não tinha. Ele parece uma pessoa muito tímida sem timidez, assim. Porque, eu Sim, acho que ele realmente é uma pessoa muito revolucionária, né? E tem uma fala dele que eu acho que é quando ele tá se defendendo daqueles jornalistas, né, que estão atacando ele pós secos e molhados. Perguntam pra ele também, por que que tu acha que tu é tão atacado? E ele fala, as pessoas veem em mim algo que elas estão evitando nelas mesmas, né? Não com essas palavras, mas isso que ele quer dizer. Eu acho que aí é uma virada de chave muito grande, assim, pra época que era, pra tudo que ele representava, né? E hoje em dia a gente tem uns debates que
são tão, são tão caretas, né? Perto do que ele era naquela época, do que ele ainda é hoje, de tudo que ele representa hoje, que, assim, eu acho que esse filme é realmente, assim, uma lufada de ar fresco. Sim, ai, amiga, eu acho que eu não sei como o Ney se aguenta, ele deve olhar pra todo mundo e pensar, meu Deus, que gente careta. Gente puritana Mas não careta. aprenderam nada. Não aprenderam nada. Seus bagual. Vocês, tipo, não, juro, porque, como tu disse, dá pra. Como a pessoa que tu disse que escreveu faz a gente acreditar na eternidade, porque um sentimento que eu tive olhando o filme durante toda a duração e principalmente nas apresentações do Ney é que nada tem limite, sabe? E sexualidade com arte, com pensamento Sim, crítico, político, social. É, é, tá, eu acho que primeiramente eu quero elogiar o Jesuíta Barbosa. nossa. Tem, tem cinebiografias que a gente vê a pessoa interpretando e a gente fica pensando por que que esta merda virou o que virou, sabe? A gente não consegue entender a importância do personagem principal. Nesse aqui, a gente não só compreende quanto eu estaria na primeira fila lá dando minha calcinha pro Ney Matogrosso, sabe? Durante as apresentações dele. Não é, E pro Jesus. amiga? E pro Jesus. Não, mas amigo, sim, eu acho que ele deve ter sido um dos trabalhos da vida dele, porque ele se entregou muito e ele fez muitas gerações de Ney Matogrosso e é o corpo dele ali, né, amigo? Eu vi que ele emagreceu 12 quilos pro papel, né? É, porque o Ney Matogrosso Então, era um twinkzão, né? Mais pode twink falar que o isso. Jesuíta. A gente não vai ser desmonetizado. Não, Ai, meu mas Deus. ele não é tipo, o twink primordial, né? Nunca parei pra pensar assim, desse termo. Mas, mas, amigo, é isso. Eu acho que um papel maravilhoso, assim. E eu vi esses dias, assim, nas redes sociais, o pessoal confundindo a performance de Secos e Molhados. O pessoal não sabia quem era o Jesuíta e quem era o Ney Matogrosso. Então, eu acho que É, e aí que arrasou. tá. Eu não acho o Jesuíta Barbosa parecido com o Ney, Não é fisicamente. fisicamente parecido. Mas no filme tá igual, os trejeitos, né? O jeito de Uau. caminhar, a postura super reta, assim, tá ali. Eu confesso que no começo, quando eu tava na fase antes dele ir pra Marinha, eu tava achando meio afetada a atuação, sabe? Tipo, demasiado, os gestos e tal. Mas eu acho que aquilo ali é um pouco pra expressar que até quando ele não se entendia direito, ele era tudo aquilo, sabe? Que não comportava no corpo dele. Aí depois Sim. foi começando a entrar no tom, sabe? Foi se encaixando com, parece que com a maturidade, todo a feminilidade dele começou a se encaixar, sabe? Ainda mais quando depois ele Sim. conseguiu se expressar artisticamente. Uhum, é. Eu acho que é quase, esse filme é quase como se a gente visse ele virando ele mesmo, né? A gente Uhum. acompanha ele sendo quem ele sempre foi, mas assim, conseguindo fazer isso por inteiro, né? Por isso eu acho que é um filme muito, muito diferente, assim, e por isso que eu acho que tem tanto, toca tanto as pessoas, sabe, amigo? Eu não sei, eu acho que é dos filmes que eu mais chorei na minha vida, de emocionada, assim, e não foi só no final do filme, foi em vários momentos, porque tem ali uma pulsão, né? Tem ali muitas coisas acontecendo, e tem as questões LGBT também, muito Uhum. fortes, principalmente, não só nele, né? Não só na música, mas eu achei principalmente em todo esse processo dele com o Mário, né? Que é esse amor da vida dele que acaba falecendo, O Bruno além do Cazuza. Montaleone? Ah, sim, Uhum, o que é depois, né? O que ele. Por causa do HIV. isso. Aham. E tem aquela fala, né, que é Eu acho que meu talvez corpo é uma arma. Ah, tá. e aí ele fala assim, é isso que eles querem que a gente pense, talvez esse vírus venha pra mostrar que a gente é humano, que a gente ama. Eu acho que é um filme assim muito humano, né?
se Uhum. fala de deixar de ser bicho e ser humano, porque eu acho que acho que das obras queer, assim, do nosso cinema nacional, talvez é a que mais, não sei, pelo menos é a que mais me tocou até hoje, com certeza. Teve uma outra que me tocou também, um outro filme queer, e é com o Jesuíta Barbosa também. Tatuagem. Qual? Ai, eu ainda não assisti. Tu tem que ver. Madame Satã também. Madame Satã é maravilhoso também, outra grande obra. Sim. Ai, Uhum. eu vi uma outra também que é um documentário recentemente, que é de Croquetes e tal, em Mato Grosso. Sim, amo esse documentário. Vi na época dos Nossa, Cinebancários. é. Tal em Mato Grosso falando, né? Acho que foi uma referência muito grande para ele. E é muito lindo, assim, como são. É uma expressão da sexualidade, realmente ela não tem padrão, né? Ela é como ele falou, é a própria bandeira, assim, não é exatamente X ou Y, ela representa tudo, muitas cores, muitas identidades, muitas vivências, né? Então é muito lindo, amigo. É que ele Muito, muito. não, é que ele não via a existência dele como uma bandeira, né? Acho que ele vivia e só o viver dele já era transgressor, no sentido É, de não conformismo, sabe? Mesmo, acho que é, é aqueles tipos de pessoa que mesmo se ele vivesse 100 anos atrás, 200 anos atrás, alguma mudança ele ia fazer, sabe? Porque não era tão debatido na época, né? Pelo contrário, era, né? Quase um oprimido. pecado, demonização, sabe? E ele não ligava. E, e a aceitação dele mesmo com ele fazia as pessoas não ligarem também e se descobrirem também em volta dele. Ele pegava mulher, pegava homem, pegava todo mundo. Ê, delícia. Sim. E eu não sei, né? Mas eu fico pensando, Ney Matogrosso eu ouvi muito na minha infância, né? E ele realmente acho que chegou em todos os públicos, amigo. Apesar de ter sofrido muita perseguição, eu acho que ele tem uma coisa tão nova, tanta liberdade, sabe? Que foi além, assim, realmente estourou. Estourou as bolhas, assim, estourou até o direito e esquerda, se duvidar, sabe? Ah, Não não, sei tem se um povo estourou. bem chato aí, né? Que não gosta de É, nada. sim, mas eu acho que ele foi muito além, sabe? E eu acho que esse é um filme que ele tem que ser visto, assim, por muitas pessoas. Porque ele toca muita coisa, amigo. Uhum. É, e é um filme brasileiro, né, gente? Aí acho que como eu tenho agora uma roteirista e uma cineasta aqui comigo, produtora também, esse filme gerou muita discussão e a gente tem tido uma visibilidade muito grande do cinema brasileiro aí. Somos oscarizados agora, né? Então a Fernanda Torres estava lá abraçando a Ariana Grande faz poucos meses. A Ariana Grande estava abraçando a Fernanda Torres. É. Aí Trocar a ordem. Aí muitas pessoas falam, né, que isso pode mudar muito a forma que o cinema brasileiro é divulgado. Então eu queria saber um pouco de ti. Tem algumas coisas que estão mudando mesmo? Como tu acha que tá a divulgação, a comparação com em salas de cinema, até outros produtores de conteúdo do YouTube que se dizem que gostam de cinema. Qual é a tua perspectiva nisso, tu que tá inserida na área? Eu acho que o cinema brasileiro, ele reflete também uma situação do Brasil, né? A gente, quando fala do nosso audiovisual, tá falando de toda uma situação do nosso país, o que nosso país está passando. E nosso país, ele sofre uma influência muito grande, né? Dessa massa norte-americana, dessas indústrias de fora, né? E isso acaba afetando nosso cinema também, assim. Eu acho que agora a gente tá. Primeiro que não tem. É muito difícil competir, né? Quando a gente tá falando de uma força tão. Ia falar colonizadora. Mas assim, uma força Uhum, tão. uhum. Talvez colonizadora mesmo. É, porque é uma A gente tá. colonização cultural, né? Um pouco.
exatamente. A gente está passando agora, acho que um momento que ele é histórico, que é essa discussão sobre a regulamentação do VOD, né? VOD é o vídeo sob demanda, são as plataformas de streaming, que elas não são ainda regulamentadas no Brasil. Então, elas competem com a televisão, competem com o cinema nacional, só que elas não cumprem as mesmas regulamentações que o cinema e a televisão. E o que acaba sendo muito injusto e o que acaba tirando assim o nosso valor de cinema nacional, mas também nosso valor cultural, né? Porque a gente acaba deixando nossas criações à mercê de uma indústria que não está preocupada com a nossa propriedade intelectual, com nossos direitos patrimoniais, e muito menos com uma cota, né, de filmes, e muito menos com agregar economicamente no nosso cinema. Então, eu estava no Rio to See no mês passado e eu pude ver um debate com sim, Aham. a secretária da Cultura, do Audiovisual. Deixa eu pegar só aqui o número da PL, que eu não quero falar errado. Com a secretária do Audiovisual, que é a Joelma Gonzaga, né? E ela estava defendendo a PL número 2331/2022, que é justamente para a regulamentação do streaming no Brasil, que é uma discussão urgente, assim, que vai garantir nossa soberania cultural, assim, nacional, sabe? Essa semana essa PL foi barrada pela direita, então, enfim, a gente está num momento muito delicado e que esse é um fator que vai ser, eu acho que, decisivo para uma movimentação no nosso cinema. Enquanto isso não acontecer, a gente tem que lutar para acontecer, assim. É porque uma das questões também de plataformas de streaming é que eles têm a tendência de não fazer pela arte, pela mensagem. Eles têm por fazer pelo retorno financeiro. E acho que esse Uhum. tipo de sentimento está se alastrando por outros setores. E É. uma notícia que eu vi agora, tá tendo a novela das 9, Vale Tudo, agora. É um remake já, ou seja, já é uma coisa que já foi feita, tem todas essas questões de originalidade. Pelo que eu estou vendo de alguns canais e até a minha mãe, que é noveleira, ela viu a versão anterior e começou a ver agora, ela disse que tá ruim. Ela disse que tá péssimo, sabe? Ela disse que muitas coisas ficaram esvaziadas da versão anterior para agora. E eu vi essa semana uma notícia que essa novela foi a que mais fez a Globo faturar dinheiro na história da Globo. Uhum. Então, o que que tem isso agora, né, o que que tá acima, sabe? É alguma coisa com qualidade que a gente se preocupa com o quê? Ou com publicidade, patrocínio, dinheiro, sabe? E aí, Uhum. eu tava vendo isso acho que o governo também, ele, depois que houve o reconhecimento pelo Oscar, sabe, do Brasil, ele começou a investir de mais coisas, mas eu vi que alguns investimentos ficaram também com concentração de renda, sabe, em alguns empresas, algumas distribuidoras, algumas produtoras também. Aí, como fica, sabe? Eu acho que o cinema, ele, como é uma arte que ela exige muito dinheiro, muita equipe, muita distribuição, muito patrocínio, um filme precisa de muito dinheiro para ele acontecer e depois para ele seguir um caminho, né, de exibição. Então eu entendo que até certo ponto é um mal necessário, mas assim, eu acho que a gente precisa exercitar o fato de que o cinema é uma arte, né? E que a gente precisa, e que a gente está criando materiais, né, que são documentos do nosso presente. Esse filme O Homem com H, ele é um documento futuro de quem foi o Ney Matogrosso, né? De como, nesse momento, na nossa sociedade brasileira, a gente olhou para ele, né? Então, ter muito esse cuidado também, e ter sempre o cuidado de, mesmo as plataformas de streaming, a gente como espectador, não sermos espectadores passivos, né?
porque eu acho que o streaming ele fomenta isso, né? Essa questão de assistir alguma coisa que o roteiro tá feito assim hoje em dia os roteiros estão sendo feitos de uma maneira que a pessoa possa estar distraída assistindo, né? De uma Sim, maneira diferente das telenovelas, que é outra lógica, né? vira Mas algo até pra gente assistir fazendo outra coisa. fazendo outra coisa, aí deixa passando, aí maratona, e vai maratonando, e aí o algoritmo vai te estudando para te sugerir sempre coisas muito dentro daquela caixa. E aí a gente acaba tendo essas plataformas como única referência, não vai mais no cinema, não procura outros tipos de filme, não procura outros tipos de conteúdo. E a gente acha que está consumindo algo que está nos fazendo bem, né? Mas na verdade a gente está dentro de uma caixa fechada, né? Então eu acho que tudo é possível, desde que a gente lembre que a gente está fazendo um documento para o futuro e que a gente não pode ser passivo enquanto espectador. É nossa responsabilidade também, assim, buscar consumir um cinema nacional, buscar consumir outros tipos de narrativa, buscar ver coisas que talvez não é exatamente o que a gente gosta, mas talvez a gente precise ver para entender um pouco da história do cinema do nosso país, né? E aí acabar gostando, aí entender do que você gosta, né? Porque eu acho que uma plataforma de streaming não vai te fazer entender isso, ela vai quase tirar algo mais mastigado. Porque o streaming também tem aquele mesma problemática da televisão que não tem uma mediação, sabe? Não tem alguém ali tentando fazer tu entender tal conteúdo, sabe? E esses tipos de veículos de massa, pelo menos, são assim, né? É diferente, por exemplo, tu ir num cinedebate, sabe? A, o, É, a estimulado. percepção, a percepção de conteúdo e a gente entender, às vezes é só se a gente encontrar pessoas que viram a mesma coisa, conversar com elas e tal. Mas eu vejo também que muita gente vem assim, ó, ah, sim, eu vi aquilo, achei ruim. Aí outra pessoa, também, foi uma delícia, não precisei pensar, É, sabe? Então, pois que é, bom que ainda existe espaço para filmes como Homem com H, ainda que. exatamente. Porque tu fica pensando em ti mesmo. Eu me lembro as saudades do meu tempo que eu saía pegando todo mundo. Aumenta a minha Ô, amigo, libido. você tá novo ainda, Bruno. Tá Mas tudo vai novo melhorar. ainda, nem que não tivesse novo. Não, mas é um filme, por exemplo, que te motiva, tu sai do cinema e tu fica, meu Deus, eu quero criar, eu quero dar orgulho ao meu velho, né? Ney, eu vou te dar muito orgulho, menino Ney, o único menino Sim. Ney possível. O, vamos falar, o único menino Ney possível, Pronto, Ney Mato falei. Grosso. Ai, amigo. Sim. Mais alguma consideração? Eu queria falar contigo para indicações de filmes brasileiros parecidos, acho que a gente já falou isso, mas ou outros que também agregariam ou passam um sentido. Porque eu me lembro de um. Falando em cinebiografias, tem um em específico que é a cinebiografia do Assis Chateaubriand, que é Uhum, o responsável por trazer a televisão para o Brasil. uhum. E tu pensa, deve ser um filme chatíssimo, mas é uma coisa. É que o filme parece que ele odeia o Assis Chateaubriand. Porque ele. E é uma coisa meio. Mostra o quão babaca, burro e escroto ele é. E aí mistura, tipo, a loucura dele e a falta de tato em tudo com realismo fantástico. Então parece que tu tá alucinado em algumas passagens. Eu achei isso tão refrescante, porque a cinebiografia tem a tendência de engrandecer, né? De deixar aquela pessoa perfeita, sabe? Aí eu não sei se tem alguma coisa, alguns filmes brasileiros que como é que fogem completamente de expectativas, de estruturas de cinema, de filme pra ti. Cinebiografias brasileiras, eu acho que uma que eu assisti, eu gostei muito, foi a do Tim Maia. Hum,
Ela tomou muita crítica também. Eu vi há alguns anos, mas eu acho que foi das primeiras cinebiografias que eu vi, assim. Eu gostei muito, porque eu gosto muito de. Eu gosto. Acho que como roteirista também eu gosto dessa questão que não existe ninguém 100% bom nem 100% mal, né? Existem pessoas éticas ou antiéticas, a gente pode falar sobre isso. Mas eu gosto desse contraste, assim, essa zona mais cinzenta de quem é essa pessoa, né? Porque as estrelas são sempre colocadas como estrelas, mas elas são seres humanos e sofrem também com esse estrelismo e têm as suas próprias contradições e enfim, como qualquer outro ser humano, né? Então, e acho que o Homem com H fez isso muito bem também, né? A gente não vê o Ney como alguém perfeito. Pelo contrário, a gente vê todo o sofrimento que ele passou, a gente vê as teimosias dele também. Mas é isso que faz a gente se identificar com ele, né? Isso que aproxima. Se ele fosse um personagem, como tu falou, perfeito, maravilhoso, grandioso, eu acho que o filme passaria batido, né? É que o Ney tinha aquela coisa de achar todo mundo careta. Não todo mundo, mas ele tinha essa coisa de liberdade. Aí, por exemplo, quando ele conhece o Cazuza, aí ele vê, caralho, talvez eu seja careta. Porque eu quero dar um burro nessa bicha. O Cazuza, ele desconfigurou. Ele aparece, Sim, ele desconfigura. Gente do céu. Ai, ai. que terror aquele. O Cazuza Não é sei se muito aguenta o bom. Cazuza, com todo respeito a ele. Não é. Eu talvez aguentaria o Cazuza como um amigo distante que nunca pegaria e eu só ficaria assim, ó. Porque ele deve ter assunto pra caralho, o Cazuza. É com todo Com mundo. certeza. Com Mas assim, certeza, mas nossa. Eu acho que é isso. Eu acho que é porque no filme a gente tá tão afeiçoados ao Ney Matogrosso quando o Cazuza aparece, e a gente já sabe tudo que ele passou na vida, que vinha alguém com aquele nível de euforia, assim, podemos a falar de gente vê o euforia. Ney Matogrosso apegado e sofrendo, a gente acaba sofrendo junto, né? A gente fica assim, meu Deus do céu, por que que ele não para um pouco? Desliga a tomada um pouco. Mas ao mesmo tempo dá pra ver que o Ney, ele tem isso de pregar uma liberdade sexual e assim, que às vezes ele não vê, ele se depara, por exemplo, com amor, e aí talvez ele queira ficar mais careta, sabe? Porque nem tudo na vida também Né? tem que ser extrapolar, assim, todos os Sim. limites, tudo, sabe? Às vezes é tipo ficar quietinho no mato, sabe? Com o amorzinho da vida, cuidar da pessoa, sabe? Então tem essa Sim. dicotomia dele. Nem todo mundo É, é libertador pra exa- sempre, porra. exato, acho que esse filme fala de fases, né? Tudo é fase também, tudo é rio, tudo são momentos, é idade, é o que tá acontecendo, é o momento atual. E acho que por isso esse filme é tão grande. É 2 horas, são 2 horas de filme, né? Mas eu acho que, Passa ai, rápido. capta muito bem, passa muito rápido, Uhum. Eu acho que passa muito a. rápido. Eu vou te falar que até o começo foi a parte que mais pareceu demorar pra passar. Até a É, parte do término da Marinha. Aí depois. sim. Sabe a sensação que eu tinha com esse filme? Tipo, no começo acontecia aquilo e pra mim já era. Foi uma vida muito intensa, né? Pra mim, só a infância dele, ele crescendo e saindo de casa, pra mim já era o suficiente. Eu já tava assim, meu Deus, já aconteceu de tudo. Aí depois ele teve o primeiro namorado dele, que foi aquela relação mais abusiva, né? Abusiva, na verdade. Eu já fiquei, Ai, tá, já aconteceu totalmente. de tudo. Agora ele vai virar um Ney Matogrosso. Aí acontecia outra coisa, aí acontecia o Cazuza, aí acontecia o final dos Secos e Molhados. Eu pensava, tá, vai acabar aqui. Porque tudo é muito intenso. E não, É. é uma vida inteira. E aí acho que o fato também do próprio Ney aparecer no final do filme. Pode falar spoiler aqui? Ai, amiga, assim, é uma cinebiografia, ele não morre no final, nem tá vivo. Tá, nem é spoiler. Alguém esconde o Mas Ney Mato Grosso pra não ter spoiler. nem o Mato Grosso não pode mais dar entrevista até Não, vai 2030. me dar spoiler do Homem com Vai H? acabar com a distribuição do filme. Mas, coitado. Mas eu acho que é isso. Até ele aparecer no final é tipo assim, nossa, a vida continua. E é por isso que eu falo que como
como um filme que trata dessas questões LGBTQIA+, isso é muito forte, né? Porque a gente tá acostumado a ver personagens que eles morrem tragicamente, ou que eles vivem muito tristes e não conseguem se aceitar. E Sim. por que que a gente tem narrativas assim? Porque muitas pessoas vivem e viveram assim ao longo, né, da história do nosso país, assim. Eu tô lendo um É. livro que... Aham. Conte. Não, eu tô lendo um livro, tá até aqui. Posso mostrar? Ah, pode, eu não ganho dinheiro no YouTube. Aqui. Aham, Devassos no Paraíso. Eu já tinha. Isso. Eu vi no grupo, no nosso grupo do WhatsApp, mas eu não. Eu já vi esse livro em algum lugar, amiga. Então, é um livro antigo já, eu ainda não terminei ele, eu comecei ele recentemente. João Silvério Trevisan é o nome do autor, e ele fala sobre a homossexualidade no Brasil desde a colônia até os dias atuais, né? Então ele vai mostrando como, desde que o Brasil é invadido, né? Como que a homossexualidade foi sendo tratada. Primeiro ela foi perseguida, depois ela foi perseguida pela igreja, depois ela foi tratada como uma patologia, né? E, e esse livro ele é muito doloroso, mas ele é muito interessante no sentido de como essa questão da homossexualidade ser patologizada não era uma opinião, não era uma pessoa dando uma opinião, era a academia que acreditava nisso, né? A ciência constatava isso, a Constituição falava sobre isso. Então, foi uma perseguição que hoje em dia talvez a gente veja como menos importante, mas ainda é muito importante, assim. Nosso país ainda tem muito a melhorar, né? Muita estrada para Nossa, trilhar nesse caminho. Muita. nossa. Muita, Então, eu acho que muita, é muita. muita. Então, eu acho que Homem com H, por terminar como termina, por ser como é, a gente vê o Ney Matogrosso sempre se reinventando, né? Ele tá sempre Uhum. se transformando e usando o meio artístico como uma maneira de se posicionar e de ser quem ele é. Então, é lindo. E sobre o final, spoiler, mas eu gostei, eu gostei também, porque muita gente diz que tem que esperar a pessoa morrer pra aí terminar a vida, aí fazer uma cinebiografia. Eu acho que fazer a cinebiografia dele e mostrar ele no final, acho que dá uma esperança, né? Que aquela pessoa incrível, maravilhosa, tá viva, atuante até agora e se reinventando no palco, No sabe? E carnaval, nas no músicas atuais. carnaval, em festival, sabe? E captar o momento dele nesse filme, no final, ele mesmo, sabe? Eu acho que é muito impactante. Muito impactante. É muito E isso é um filme, isso, ele não fala, ele mostra, sabe? Ele tem um apelo plástico muito forte, sabe? É sensorial também. Tem cenas que tu sente o cheiro do que tá acontecendo na assim. cena, sabe? E a música, né? A música sempre como uma ferramenta narrativa também. Ela vai contando a própria história do Ney. A montagem desse filme é maravilhosa. Eu realmente, o único defeito desse filme é que o Cazuza é muito louco. Porque, mentira. Mas eu acho realmente uma obra-prima. Fiquei muito fã desse filme. Ah, amiga, a culpa não é do filme, a culpa é do Cazuza. É verdade. E Eu não, eu acho tenho até carinho que. por ele. Sim. Aí, e amiga, eu não revi, mas eu vi algumas coisas do filme do Cazuza e eu, tipo, retrataram bem até naquela época. E, tipo, ele era uma pessoa difícil, mas é porque, não sei. É que, Quem ai, não amiga, é? às Quem não vezes, é? amiga, às Não é vezes difícil. amiga, às vezes a luta pela liberdade é uma chatice. É uma chatice. Pois é. Mas acho que a gente pode encerrar por aqui. Muito obrigado. Uhum. Tu gostou, meu amorzinho? Adorei. Não te decepcionei, não achou uma chatice? Uma merda. Não, acho maravilhoso. Participar dessa bosta desse programa. Eu adorei, adorei o cenário, tá perfeito. Ai, sim. Aqui, ó. Design. Design, design is my passion. E é isso, gente. Essa é a Marina. Eu vou deixar todas as redes sociais dela
por aqui e aqui na descrição. Eu sou o Bruno. Dani daqui a pouco volta para mais programas. Talvez Marina volte, não sabemos. Vamos ver se ela gostou realmente. E vejam, Gostei. vejam Homem com H no Netflix. Vejam mais obras do cinema brasileiro. Apoiem o cinema brasileiro se vocês gostam mesmo. Porque dizer que gosta de cinema e não ver cinema brasileiro é a mesma coisa que gostar de comida e só comer McDonald's. Tá bom? Beijo, gente. Até a próxima. Beijo, gente. Valeu.